E aí, meu querido, como vai você? Tudo bem? Eu sou Lunásio Neto, professor de Biologia, e hoje a gente vai abordar um assunto para o Enem bem interessante. A gente vai falar um pouco sobre câncer e algumas consequências provocadas pelo uso de piercing. Eu tô com você, focado no Enem. Vamos lá, acompanha comigo a questão, hein? Diz o seguinte: piercing na língua pode levar ao câncer. E o texto diz o seguinte: o uso de piercing nos lugares mais inusitados é muito atraente para a maioria dos jovens. A língua é uma das partes escolhidas pelos mais ousados que desejam chocar os colegas e os pais. Mas a brincadeira pode custar caro, ameaçando as funções do músculo, tanto na deglutição quanto na fala. Não esquece, hein, que a língua é um músculo, hein? Um músculo estriado esquelético. Fica ligado. Continua comigo lendo o texto. Sendo a cavidade bucal um ambiente úmido com temperatura relativamente constante que abriga mais de 300 espécies de bactérias, fungos e vírus, o resultado de qualquer ferida mais profunda será agravado por essas condições, explicando o cirurgião dentista especializado em estética, Caio Rassi. Além disso, muito se fala do potencial carcinogênico do trauma na mucosa bucal. Já se sabe, inclusive, que o câncer bucal é uma doença multifatorial e que o trauma está presente em vários casos. Portanto, não se pode destacar nem afirmar a existência dessa associação. Esse texto foi tirado do site minhavida.com.br. Aí a comanda da questão diz o seguinte: a possibilidade do surgimento de câncer não acontece na cartilagem da orelha, pois, olha só, essa questão traz a informação trocada. Ele não pergunta por que acontece, ele pergunta por que não acontece na cartilagem da orelha. Tudo bem? Mas, Lunásio, o que é câncer? Preste atenção, câncer na verdade existem pelo menos 100 tipos diferentes de cânceres provocados pelas mais inúmeras condições ambientais possíveis. Na verdade, câncer é uma alteração no material genético de uma célula. Espera aí, Lunásio. Acompanha comigo, gente. Uma célula eucariótica, ela tem basicamente 3 partes muito bem definidas. Primeira parte, a membrana plasmática, que vai separar o meio externo do meio interno. Tranquilo, né? A segunda parte, o citoplasma, onde ficam as organelas que fazem todo o processo de atividade metabólica. E a última e mais importante é aquela que tem a ver com o núcleo, gente. É a terceira e mais importante região da célula. No núcleo, nós vamos encontrar as informações genéticas na forma de genes. Só para relembrar, o que são genes? São pedaços de material genético que codificam no nosso corpo alguma coisa. Cor do cabelo, cor dos olhos, altura, cor da pele. Essas são características que têm a ver com o nosso organismo. Só que esses genes podem sofrer, por algum motivo, alterações de caráter estrutural, ou seja, as bases que vão codificar o material genético, elas podem ser alteradas. E que fatores são esses? Gente, cigarro é o exemplo do tabaco, álcool pode fazer isso também, incidência solar excessiva, radiação, todos são fatores que predispõem ao aparecimento de pequenas mutações. Se essas mutações ficarem bastante evidentes ao ponto de fazer com que a célula pare de funcionar como ela deveria, a sua função normal, estamos diante de uma célula mutante. Essa célula mutante, se ela tiver uma capacidade de multiplicação muito elevada, ao ponto de comprometer o funcionamento do órgão, nós estamos diante de um câncer. Tudo bem? Mas só para eu entender, e qual a diferença de um tumor maligno para um tumor benigno? O maligno é o outro nome que eu dou para câncer, câncer ou tumor maligno. Já um tumor benigno é um conjunto de células que não são tão diferentes do organismo, mas que podem ser isoladas de alguma forma. Lunásio, e voltando para a questão, por que o tecido cartilaginoso que forma a orelha, ele não vai ter condições de formar câncer como em outras partes do corpo? Porque para que uma célula possa se multiplicar de maneira tão exacerbada como acontece com o câncer, é necessário que tenha o quê? Vasos sanguíneos. E o tecido cartilaginoso é um tecido avascular, gente. É uma exceção no tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo tem como regra ser vascularizado, mas o cartilaginoso não é. Vamos para as opções?
A alternativa A fala o seguinte: possui inibidores específicos de crescimento das células cancerosas. Não. Se isso acontece na cartilagem da orelha, poderia acontecer, por exemplo, no osso ou em qualquer outra cartilagem. Poderia acontecer na pele, ou poderia acontecer no músculo, uma vez que o organismo é uma coisa só. Isso não acontece. Falso, portanto. Alternativa B. Não possibilita a formação de vasos sanguíneos. Pronto. É essa a resposta. Perfeita. Alternativa C. Possui muita matriz extracelular, dificultando o crescimento do tumor. Não. É uma grande característica do tecido conjuntivo ter uma grande matriz extracelular, mas esse não é o fator preponderante que vai inibir o crescimento de um câncer. D. Não possui muita matriz extracelular. Falso. Percebe que é o oposto do item anterior. O anterior fala que tem muita matriz. O item D fala que tem pouca matriz. Então ele está falso já porque ele está contrapondo o anterior. E a alternativa E e última, possui células fagocitárias que atacam o tumor. Não, gente. Se possui células fagocitárias no tecido cartilaginoso, em tese, poderia ser em qualquer tecido. Resposta da questão, portanto, item B. Tudo bem? Eu estou com você focado no Enem.